Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e o assunto de hoje é radiciação. Nós vamos entender então o que é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica e como isso aparece nas provas de vocês, tá bom? Primeiramente, vamos entender o seguinte, o que é uma raiz quadrada, né? Que a gente conhece bem, vocês já ouviram falar qual é a raiz quadrada de 25, qual é a raiz quadrada de 64. Então, por que a raiz quadrada de 25 é 5, gente? Porque 5, vamos voltar à explicação aqui, ó. Porque 5 elevado ao quadrado é 25. Então, o que é uma raiz quadrada? É exatamente um valor que, ao ser elevado ao quadrado, dá aquele, né? Então, por exemplo, por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Evidentemente, vocês sabem que o valor menos 4 elevado ao quadrado também dá 16. Porém, eu não posso utilizar esses resultados aqui negativos, tá? Então a raiz quadrada sempre vai ser o quê? Um número positivo, tá bom? Eu não tenho raiz quadrada de um número negativo, certo? Então, eu não tenho como extrair, por exemplo, a raiz de menos 16. Isso nunca. A raiz quadrada de menos 16, não. Mas a raiz cúbica, sim. Por quê, gente? Vamos lá, vamos entender o que é a raiz cúbica. Agora aqui do ladinho, ó, a raiz cúbica. Então nós temos aqui, ó, gente, por que a raiz cúbica de menos 1, tá? Agora a raiz cúbica é... Aqui eu não escrevo 2, tá, gente? Mas era para ser um 2 aqui. Beleza, por que a raiz cúbica de menos 1 é menos 1? Porque, né? Porque menos 1 elevado ao cubo é menos 1. É a mesma lógica, tá, gente? Então, lembrando, ó, raiz cúbica de 8, ou melhor, raiz cúbica de menos 8, tá? Por que ela é menos 2? Porque menos 2, vamos botar aqui, porque menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Tá, gente? É simples assim. Então, toda vez que vocês pensarem numa raiz quadrada, pensem que esse número elevado ao quadrado tem que dar aquele lá dentro. Esse número aqui elevado ao cubo tem que dar aquele lá dentro da raiz, né? Então, é sempre assim. Tanto a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, é assim que funciona. Vejam que existe, então, raiz quadrada de número negativo, né? Nunca, tá, gente? Nunca vou ter uma raiz quadrada de menos 2, por exemplo, ou menos 4. Eu não tenho no conjunto dos reais uma raiz quadrada. Mas existe sim a raiz cúbica de menos 4, de menos 8. Isso existe sim, tá, gente? Então isso aqui existe, certo? Raiz nos conjuntos dos reais. Dentro do conjunto dos reais eu tenho uma resposta para isso aqui. Raiz cúbica, raiz quinta, raiz ímpar, sempre eu vou ter, então, de número negativo. Raiz quadrada, raiz quarta, que se é 4, que se 6 é 8, raiz quadrada. Então, número raiz aqui de índice par nunca vai ter raiz de número negativo. Tá? Então, vamos entender aqui, gente, ó, uma situação que é bem simples. Ó. Dentro dessa raiz, tá? Então eu tenho lá a raiz, tá? Aqui eu tenho então o símbolo, né? Que é o símbolo da raiz. Aqui eu tenho então o índice dessa raiz. E aqui eu tenho um número que eu vou extrair a raiz, que eu chamo de radicando. Tá? São só os elementos de uma raiz quadrada, tá? Então, sempre lembrando que aqui quando é par, eu tenho que ter aqui dentro um número positivo, certo? Vejam que agora eu posso tirar a raiz quadrada, por exemplo, de um número fracionário. Por que não? Vamos colocar aqui 49/64, raiz quadrada desse número. Bem, nesse caso, gente, eu tenho que extrair a raiz de 49. A raiz de 49 é 7 e a raiz quadrada de 64 é 8. Né? De forma que 7 ao quadrado é 49 e 8 ao quadrado é 64. Então, por que a raiz quadrada de 49/64 é igual a 7 oitavos? Porque, ó, a mesma lógica.
Porque 7 oitavos elevado ao quadrado vai ser 49 sobre 64. Às vezes, é necessário a gente fatorar esse número para poder extrair. É mais fácil fatorar. Por exemplo, assim, ó. Se eu quero pegar aqui, ó, vejam só, a raiz quadrada de... Vamos botar aqui um valor maior, 128, por exemplo, tá? Vejam só, eu não tenho uma raiz quadrada de 128. Então como é que eu vou fazer? Vocês vão pegar o 128 e vão tirar o MMC dele, ó. O 128 é par, então ele dá por 2. 12 por 2 dá 6, 8 por 2 dá 4, 64. Aqui, gente, dá por 2, que dá 32, que dá por 2, que dá 16, que dá por 2, que dá 8, que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1. Vejam que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número 2. Então eu poderia dizer que 128 é 2 na 7, né? Mas para poder extrair da raiz, agora eu vou entrar numa propriedadezinha aqui, ó, gente. Ó, toda raiz pode virar um expoente, certo? Como é que eu faço isso, ó? Esse númerozinho que está em cima aqui, ó, ele pode vir para baixo, ó, tá? Ele vem, ou melhor, esse númerozinho que está em cima aqui, ó, do A, ele fica aqui e o índicezinho vem para baixo, ó, tá? O índice sempre fica como uma, digamos assim, um denominador dessa fraçãozinha. Mas aqui é 7 sobre 2. Né? Eu não vou dividir 7 sobre 2, porque 7 sobre 2 é 3,5. Então o que eu faço aqui, gente? Ó, eu faço isso aqui, ó. Eu vou agrupando de 2 em 2, ó. Só para vocês entenderem. Então isso aqui fica 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. E sobrou um número 2 solto lá, ó, que não tem como extrair raiz. Então esse cara aqui, ó, gente, eu divido por esse, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então isso aqui vai ficar, ó, lá fora esse aqui pode sair, esse aqui também que tem o quadrado sai, esse tem o quadrado sai, e aqui lá fora fica assim, ó. E lá dentro fica esse cara aqui, ó. Então isso aqui ficou 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8, e a resposta é 8 raiz de 2. Assim que a gente trabalha, então, com uma raiz que não existe, tá? Como que ela não é uma raiz aqui que a gente pode extrair, certo? E dar um número real ali, por exemplo, tá? Se der um número real, não, um número natural ou até mesmo um número inteiro em cima ou embaixo, é necessário extrair a raiz de 2, muitas vezes, né? Mas isso é mais adiante. Aí você sabe que a raiz de 2 é 1,41, eu vou multiplicar por 8, então vocês têm mais ou menos um planejamento aqui de quanto vai dar esse resultado se vocês multiplicarem 8 vezes 1,41, que é o resultado da raiz de 2. Mas não é necessário por enquanto, tá? Nessa análise que a gente vai fazer agora. Então vamos entender agora aqui, ó, gente, outra situação, ó, pra vocês pegarem bem aqui a ideia. Ó, vamos supor que eu tenha lá que extrair a raiz quadrada de 125. Ó. Eu não tenho a raiz de 125. Se eu fatorar o 125, como ele termina em 5, ele dá por 5. Né? Então o que eu faço aqui? 125 por 5 dá 25. Dá por 5 de novo, que dá 5. Dá por 5 de novo. Tá? Então isso aqui fica 5 na terceira. Né? Então fica a raiz quadrada de 5 na terceira. Só que novamente eu tenho um número ímpar, 3 dividido por 2 não dá. Né? Eu não tenho como dividir, só se aqui fosse par. Se aqui fosse par, beleza, aí eu teria a raiz quadrada desse número de forma bem simples e fácil. Né? Por isso que, por exemplo, a raiz quadrada de 4 ó, é 2, porque se eu fatorar o 4 é 2 ao quadrado. Ó. Aí eu divido 2 por 2, dá 2 a 1, que é 2. Né? Se eu pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 16, ó, é 2 na quarta. Então aqui é 4 dividido por 2, dá 2. Ó, 4 eu divido esse aqui por esse. E 2 na 2 é 4. Então, se aqui dá par, eu posso dividir facilmente. Mas quando dá ímpar, como é o caso ali, não tem como fazer, gente. Então o que acontece? Eu vou agrupar de 2 em 2. Eu agrupei aqui de 2 em 2, 5 ao quadrado vezes o 5. E esse aqui que está com o ao quadrado, ele sai. Então esse aqui vai ficar 5. E esse que está lá na 1, aqui, ó, ele fica lá dentro. Ele fica preso dentro da raiz. E a resposta então seria isso aqui, 5 raiz de 5. Tá? Beleza. Agora,
nós vamos fazer alguns exercícios, tá, que envolvem a raiz quadrada. Tá? Então vamos lá, o primeiro exercício diz o seguinte, ó. Um quadrado tem 49 centímetros quadrados de área. Qual é o seu perímetro? Vejam aqui, gente, que a área, tá, é sempre L ao quadrado. Né? Então, se a área é L ao quadrado e eu tenho a área aqui que é 49, ó, tá? Eu vou ter então uma expressãozinha tipo essa. Eu vou substituir a área, ó, que é 49 aqui nesse valor. Né? Então agora eu vou ensinar um truque para vocês. Eu vou girar isso aqui, vou voltar para cá, eu vou botar o L ao quadrado do lado esquerdo e o 49 do lado direito. Eu não fiz nada aqui, eu só ajustei aqui para fazer uma coisa que é bem legal para vocês entenderem. Quando tem o expoente 2 aqui, tá? O que a gente deve fazer? A gente deve passar sempre para o lado de lá. E quando esse expoente 2 passar para o lado de lá, ele vai passar sob forma de raiz quadrada. Tá? Então sempre quando tu tiver um x na 2 igual ao número, L na 2 igual ao número, tu vai passar esse 2, que é o expoente dele, para lá. E ele passa sempre como forma de raiz. E aí a gente sabe que o L igual a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Mas eu não quero L, eu quero o perímetro do quadrado. Então o perímetro do quadrado é o que, gente? A soma de todos os lados. Vejam que a área de um quadradinho é L vezes L, 7 vezes 7, dá 49, bate lá. Né? Então o que eu quero? Eu quero o perímetro. O perímetro, então, pode chamar de P, de 2P, né? Posso chamar de 2P, de P. Alguns autores chamam de P, perímetro, e semiperímetro P sobre 2. Outros chamam de 2P o perímetro, então isso é independente. Vou chamar perímetro P, vai ser 7 mais 7, mais 7 e mais 7. É a soma de todos os lados. Né? Então aqui eu tenho lá 28 centímetros, certo? Enquanto que a unidade de área é centímetros quadrados, a unidade de comprimento é centímetros. Isso aqui é 1 centímetro, isso aqui é 7 centímetros, 7 centímetros e assim por diante. Tá? A situação número 2, o exercício número 2 ali, é o seguinte. Ó. O piso de uma cozinha quadrada está revestido com 256 mosaicos quadrados. Há em cada lado do piso quantos quadrados, quantos mosaicos eu tenho. Então vejam só, gente. Se eu tiver um mosaico, né, eu posso ter 4 mosaicos, assim, ó, foi um piso com 4 mosaicos. Vejam só, ele está quadradinho. Então eu tenho 2 aqui, ó, e 2 aqui. Então 2 ao quadrado igual a 4. Aqui é 1 ao quadrado. Se eu tiver, por exemplo, 9 mosaicos, ó, tem 9 mosaicos, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Então 3 ao quadrado igual a 9. Então quantos mosaicos eu tenho? Tenho 256 mosaicos. Eu não sei quantos mosaicos vai dar aqui, mas vai dar um monte de fileirinha assim, tal. Então eu tenho que pensar assim, poxa, qual é o número que elevado ao quadrado dá 256? Porque se eu tenho 9 mosaicos, e aqui é 3, e aqui é 3, 3 vezes 3, 9. Tá? Pela mesma lógica, eu tenho, ó, 16 mosaicos. Olha aqui, ó, 16 mosaicos. Podem contar aqui, eu tenho 4 aqui e tenho 4 aqui. Então eu tenho 4 vezes 4, que dá 4 ao quadrado, que dá 16. Né? E assim por diante. Então, 256 mosaicos dá quanto, gente? Beleza, eu não sei quanto dá, então vamos fatorar aqui, ó. 256 dá por 2, dá 128, dá por 2, dá 64, dá por 2, dá 32, dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá 2. Ó, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Vejam que eu tenho aqui, ó, eu não preciso nem fazer isso, ó. Faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 na 8, tá? Que é 256. Né? Se eu extrair a raiz quadrada de 256, ó, é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada de 2 na 8. E aí eu posso tirar aqui, ó, 8 dividido por 2, dá 2 na 4. E 2 na 4 é 16. Então eu tenho que ter 16 mosaicos aqui e 16 mosaicos aqui, para fechar. E aí vocês podem ver que 16 vezes 16 daria então os 256 mosaicos, conforme a figurinha lá. Tá? Então essa é a lógica aqui.
Quarto exercício diz o seguinte: o tabuleiro de xadrez tem 576 centímetros quadrados. Beleza, então nós vamos desenhar aqui um tabuleiro. Vejam aí que um tabuleiro é assim, como está aparecendo nessa figurinha aí, ó. Tá? Só que eu tenho, na realidade, um tabuleiro, eu tenho aqui, gente, ó, 8, tá? Casinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma aqui preta, outra branca, uma preta, outra branca, uma preta, outra branca. E é assim que a gente vai selecionando. Então, o que acontece aqui? Esse tabuleiro, tá? Ele tem, na realidade, 8 assim e 8 assim. Eu teria, então, 64 quadradinhos desses aqui, tá? 64 quadradinhos. Sendo 32 brancos e 32 pretos, né? Beleza, mas eu tenho lá, ó, gente, uma área de 576 centímetros. Só que 576 centímetros, se eu extrair a raiz de 576, gente, olha só o que acontece. Isso aqui dá 24, tá? Só fatorar, vocês vão chegar no valor 24. Então, daqui até aqui eu tenho 24 centímetros, ó. Daqui até aqui eu tenho 24 centímetros, tá? Se eu dividir 24 centímetros por 8, dá 3, ó, 24 centímetros dividido por 8, dá 3. Então, cada quadradinho desse aqui, tá, tem 3 centímetros assim e 3 centímetros assim. Porque eu tenho, na realidade, 64, 8 aqui, mais 8 aqui, eu tenho 64 quadradinhos desses aqui, ó, iguais a esse, tá, com o mesmo tamanho. Então, eu tenho 3 centímetros. Então, o tabuleiro de xadrez tem 576 centímetros de área, quadrados de área. Qual a medida do comprimento do lado do tabuleiro? O lado do tabuleiro, então, vai ter 24 centímetros na letra A. Tá? Então, na letra A, eu teria 24 centímetros como sendo o lado do tabuleiro. Por quê? Se ele tem 576 centímetros quadrados, é porque se eu extrair a raiz, eu vou ter, então, a medida do lado. Né? E na letra B diz assim, a área e o comprimento do lado de cada um dos quadradinhos aqui. Tá? Então aqui a gente já sabe que um quadradinho, né, ele tem 3 por 3, ou seja, o lado é 3 e a área é 3 ao quadrado. Então a áreazinha de cada um dos quadradinhos aqui, 64 quadradinhos, seria 9. Tá? É assim que funciona essa questãozinha, essa aplicação aqui. Na próxima aula a gente vai ver, nós vamos trabalhar com alguns exercícios que vão nos ajudar muito a interpretar mais essas questões. Até a próxima!